Boa noite. Me escutam bem? Sim, pode falar pelo chat ou abrir o microfone só para confirmar. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Que bom, obrigada. Gente, nós marcamos para começar às 18h30. Eu sei aqui pelos nomes que tem gente que não está aqui onde eu estou, em Manaus, e a gente vai respeitar. Tá com som já, Ângela. Deixa eu responder aqui só para ela. Só um minutinho. Som aberto. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, a gente já vai começar. Várias pessoas se inscreveram, mas vão incorporando para a gente respeitar aí o horário de início, tá bom? E a ideia dessa nossa noite é compartilhar com todos os presentes, né, como o próprio tema da palestra fala, alguns aspectos psicológicos que envolvem o tema do luto, que é um tema que, infelizmente, tem sido muito constante nas nossas vidas aí nos últimos tempos, né? Assim, eu acho que a gente nunca tinha, arrisco dizer, né, de uma maneira geral, que a gente nunca tinha atravessado um tempo em que toda semana, a cada dia, a gente observa pessoas que, infelizmente, perdem parentes, perdem amigos, e talvez, se a gente fosse fazer aqui uma verificação muito rápida de todos os participantes que aqui estão, poucos diriam, não, eu não tive nenhuma, não perdi ninguém no último ano, né? A gente enfrentou esse momento e cada pessoa enfrenta de um jeito diferente, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. Então, de uma maneira geral, a palestra vai estar dividida como? Falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, depois explicar um pouquinho o que é mais apropriado nessa perspectiva da psicologia, o que é mais adequado, né, de se falar ou não. Quando a gente olha para o nosso próprio luto, quais são os ciclos, os momentos, os passos comuns que a psicologia apresenta. E quando a gente olha para o luto do outro também, porque às vezes a gente quer dar apoio para alguém, qual é o jeito certo ou recomendado? E aí a gente vai passear um pouquinho sobre esses temas. Apesar do tema ser um tema delicado, a minha intenção é compartilhar com vocês, assim, de verdade, com toda a entrega, com toda a leveza que for permitido, para que vocês possam estar mais, de alguma maneira, fortalecidos, né, para lidar com essa situação, se isso for possível, claro. Tá bom? Então, eu vou começar a transmitir, a compartilhar a minha tela para a gente poder começar. Temos, quando a gente divulgou, né, essa palestra ela já foi compartilhada com algumas pessoas na empresa em que eu trabalho, que é a Inventus Power. A gente na Inventus tem um programa de desenvolvimento chamado Desenvolver, em que a gente faz treinamentos internos, mas observando que isso estava afetando não apenas os nossos funcionários, a gente decidiu compartilhar isso com as pessoas que quisessem participar. Né? Então, eu diria que nosso patrocinador é a Inventus, mas está sendo uma doação assim com todo carinho para todos. Então, a gente tem aqui parentes de funcionários, a gente tem aqui pessoas que me conhecem, a gente tem aqui pessoas que receberam o convite e que chegaram aqui sem saber nem quem é Inventus, nem quem é Délia, nem quem é nada, só receberam e apareceram, né? A gente teve um bom número de inscritos, mas como eu já imaginava, algumas pessoas vão estar incorporando aí à medida que o processo estiver funcionando por causa do horário, e outras pessoas talvez não participem. Eu recebi algumas mensagens no privado de pessoas que me disseram assim, eu queria estar, mas eu tenho medo. Tenho medo de falar disso. Tenho medo de ouvir falar disso. E a gente vai também nessa palestra trazer um pouquinho dessa questão do medo. Preparados? Podemos começar? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês.
Opa, pera lá que tá dando tilt, só um minuto. Vocês estão vendo meus slides, pessoal? Só confirma, sim? Beleza. Então vamos lá, gente. Como eu falei, a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos do luto. Eu me chamo Délia Peixoto. Trabalho hoje na área de recursos humanos, com consultoria, com facilitação, e tenho como formação psicologia, né, aqui na Federal do Amazonas, que nós estamos aqui em Manaus, uma parte do grupo. E quando eu estava na faculdade de psicologia, há uns bons anos atrás, eu tive a oportunidade de estudar com uma professora, a professora Nazaré Hayashida, que ela falava sobre tanatologia. O que é tanatologia? Tanatologia é o estudo da morte, do processo da morte, do processo de morrer, do luto. E eu, na época, achei aquilo assim meio, sinceramente, assim, um pouco bizarro, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa. Mas é possível estudar isso? O que significa estudar isso? E aí, naquela época, ficou isso, e hoje tem sido muito, muito claro para mim, como a gente tem dificuldade de falar e pensar sobre a morte. Apesar de ser uma situação que todos nós sabemos que vamos enfrentar um dia diretamente ou indiretamente, perdendo pessoas que são queridas para nós, mas a gente não fala disso. E daí a gente já tem uma espécie de bloqueio, barreira, porque aquilo que a gente não fala, aquilo que eu sequer me permito falar, porque se eu pensar na morte de alguém que eu amo, não quero nem falar sobre isso. Quando eu não falo sobre isso, aí já falando da psicologia, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de processar, de absorver, de entender aquilo como uma realidade. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, que é simples, que tem fórmula, mas é um processo que faz parte da nossa existência. E aí, o que eu vou trazer aqui, nesse período aí de pandemia, a gente tem, né, eu revisitei muito desse conteúdo, e é a partir desse conteúdo que eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações que estão aqui colocadas, tá bom? Então, eu queria fazer alguns pedidos especiais. Vocês já estão assim todos muito disciplinadinhos, mas só alguns pedidos. O primeiro deles é para manter o microfone desligado. Não é porque não pode falar, não pode perguntar, não é nada disso. É só por causa do ruído, às vezes, do ambiente, etc. Então, se você quiser se manifestar, falar, fazer pergunta, fique à vontade para escrever no chat, para abrir o microfone para fazer a pergunta. Para quem já conhece o Zoom, para levantar a mãozinha para pedir a palavra, fiquem à vontade. Se a sua internet permitir, né, que às vezes depende muito da internet, você puder abrir sua câmera, sentir a vontade de abrir também, agradeço, porque isso torna, apesar da gente estar nesse ambiente virtual, isso torna mais próxima essa conexão, porque a gente se vê, não é só uma voz, não é só um nome num cenário, né, um nome num cenário escuro, mas isso é claro, nem sempre a internet permite. Faça anotações, né, assim, para o que te chama a atenção do que foi falado, porque de repente você depois pode resgatar essas informações. Eu vou compartilhar no chat daqui a pouco o material que eu vou utilizar, sem nenhum tipo de pode compartilhar os slides? É claro que posso. Essa palestra ela é gratuita, ela é uma doação, então para que todo mundo possa aproveitar desse material do jeito que for mais apropriado. Faça perguntas, né? Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por perguntas de verdade, então pergunte. Estou aqui com uma dúvida, uma indagação, pergunte. Se não der para perguntar aqui, no final eu vou compartilhar meu contato, né, minhas redes sociais, e às vezes eu fico pensando sobre algo e aí vem uma pergunta daqui a 3 dias, né? Assim, nossa, eu podia ter perguntado, mas o que eu faço numa situação como essa, né? Ou estou com uma dificuldade de entender esse tema, fique à vontade. E compartilhe aquilo que você receber de informação que você considerar válido com outras pessoas, né? Conhecimento, reflexão que fica parada na gente tem um efeito? Tem, mas ele poderia ser muito maior se eu compartilhasse com alguém, tá bom? Então, esses são alguns pedidos para vocês. E aí, eu já fiz uma pequena introdução, mas vou reforçar. Por que a gente deve falar sobre luto?
né? E aí tem aqui algumas respostas relacionadas a essa pergunta e talvez cada um de nós tivesse respostas diferentes para o tema. A primeira questão é porque a gente precisa ampliar o tipo de informação relacionada ao tema luto e também a qualidade dessas informações. Muitas vezes a gente vai no automático, no instinto, e tem algumas respostas e formas de lidar com o luto que não são, na perspectiva da psicologia, as mais apropriadas. E existe um motivo para isso. Então, tudo que eu falar aqui com vocês hoje não é a Adélia que pensa, que acha. Ou então, se surgir, por exemplo, alguma pergunta, eu vou dizer, olha, eu, considerando essa situação, tenho essa percepção baseada nisso aqui. Tá? Então, tem uma base, tem uma referência. Existem 2 livros, eu até ia separar aqui, agora não sei onde está, mas tem 2 livros que eu usei como base para essa palestra. Um é o livro Luto, que eu não lembro o nome do autor, e o outro é Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Tá? Então, tem aí informação que dá guia para a gente sobre isso. Tá? É importante que a gente abra espaço para falar sobre o tema. Eu confesso para vocês que quando eu estava preparando esse material, na primeira palestra sobre o tema, eu, por diversas vezes, senti aquele nozinho na garganta, assim, aquele que dá um entalo. Falei, ai, o que está acontecendo comigo? Então, esse tema, ele dá essa sensação de finitude que mexe com a gente, mas a gente precisa falar a respeito. Até porque, ao falar, eu processo um pouco mais da informação. Se existe um elemento que favorece que uma dor seja superada com uma qualidade maior, porque não existe tempo exato para que uma dor seja processada, cada um tem um tempo, é quando a gente compartilha. Quando eu percebo que tenho alguém com quem eu posso falar a respeito, que eu confio nessa pessoa e essa pessoa vai respeitar o que está sendo dito. Então, abrir espaço para falar sobre esse tema é algo que faz bem, tá? Fornecer apoio a quem atravessa um momento de luto. Então, pode ser que você tenha perto de você tenha atravessado, né, você esteja atravessando um processo de luto, pode ser que você conheça alguém que esteja atravessando um processo de luto. E aí, como é que eu apoio? Ou estamos juntos no mesmo barco, mas eu não sei exatamente o que fazer. O que eu estou sentindo é normal? Será? Tem um mês que eu estou, todo dia eu lembro da pessoa, todo dia eu falo na pessoa e todo dia eu tenho vontade de chorar. Será que eu estou com algum problema? Então, esse tipo de questão para a gente saber como ajudar, né? E para a gente acolher a nossa própria dor. A gente também precisa ter compaixão conosco, né? Assim, aquela coisa. Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim: às vezes a situação já está tão difícil que quando você fica se cobrando para ter uma reação diferente daquela que você gostaria de ter, você está aumentando o grau de sofrimento. Então, para que sofrer mais? Vamos dividir as coisas aqui, cada coisa na sua caixinha, tá? Para que a gente entenda que existe um processo e fases relacionadas ao luto e que cada uma dessas fases tem seu grau de importância, tá bom? Convenci vocês que é importante falar sobre o luto? Se alguém não tiver sido convencido, pode levantar a mão, pode perguntar, pode falar. Como a gente tem um número bom de participantes, então dá para se manifestar e dá para falar. Se precisar, por favor, me interrompa, tá? E o que é luto, né? Quando a gente pensa no luto, quando fala a palavra luto, luto é só quando a gente perde alguém que ama, só quando morre uma pessoa? Não. Quando a gente fala do termo luto, né, na perspectiva da psicologia, o luto, ele é esse processo, né, é um conjunto de reações e emoções que acontecem como resultado de uma perda. Quando você perde algo que você valoriza muito, e aí é algo ou alguém, você pode atravessar um processo de luto. Então, todo o conjunto de emoções, de reações, os componentes de ansiedade, de dúvida, de insegurança, tudo isso faz parte desse processo de luto. É como se fosse uma fase que eu atravesso para que consiga, em um dado momento, quando bem-sucedido, retomar a minha vida, apesar
daquela dor, daquela perda. E aí vou falar, retomar a minha vida não significa esquecer o que aconteceu, ou esquecer da pessoa que não está mais vivendo, né, no mesmo espaço, ambiente, aí depende muito dos componentes de religião, que não é o que eu vou entrar aqui, né? Mas você passa e consegue seguir. Sabe aquela história do parei aqui, algo muito importante deixou de fazer parte dessa minha caminhada, algo ou alguém, mas eu consegui seguir, tá? E ele é um processo necessário. Não tem, muito, não vou dizer não tem como, porque eu estaria sendo muito generalista, e quando a gente fala de gente, não dá para ser generalista. Mas não é liga a chave, desliga a chave, liga o botão, tô bem, passou. Então, às vezes, quando a gente perde uma pessoa amada, não é o prazo do... para quem é católico, da missa de 7º dia, ou da missa de 1 mês, pronto, passou. Já estou recuperado. Não é assim que funciona, não é cronológico, porque é uma questão bem emocional, mexe com a nossa emoção, com os nossos sentimentos. Eu vou fazer até uma ponderação aqui, que talvez, não sei, acho que tem gente de várias áreas, né, de várias experiências e vivências, mas só para fazer uma ponderação, existe uma diferença entre emoção e sentimento, na perspectiva da psicologia, tá? Quando a gente fala de emoção, eu estou falando da reação física. Então, quando, por exemplo, você dá aquele entalo na garganta, qual é a emoção que vocês acham que dá aquele, normalmente, né? Que dá uma travada, assim, parece que estão te sufocando, apertando. Quem assistiu o filme Divertidamente, vou dar a dica. Uma daquelas emoções lá do Divertidamente, aí para quem não viu, recomendo. Tem lá a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. Qual dessas 5 emoções costuma dar um entalo? Assim? Se alguém puder me ajudar, não me deixando sozinha, respondendo. Alguém pode aí dar um... Eu falei medo no chat. Como? Tristeza. Eu falei medo no chat. Medo? Eu não vi, Márcia, desculpa. O medo, ele dá um entalo, mas a tristeza, ela dá aquele nó na garganta. Então, às vezes, a gente sente o nó antes de tomar consciência de que aquilo é tristeza. Isso acontece com as emoções em geral. Dá aquele embrulhozinho no estômago, assim, esquenta o rosto, sabe aquela coisa? Cada emoção, ela vai tendo alguns sinais. E o sentimento é como eu falo, verbalizo, interpreto essa emoção. Então, a emoção vem do estímulo que você recebe do ambiente e o sentimento é como eu interpreto isso. Aqui, a gente vai estar falando de emoção, sentimento, num mix, sem necessariamente fazer uma grande diferença, mas é só para ter como referência que, às vezes, por exemplo, eu tenho as emoções sentidas no corpo e eu não paro para perceber, estou angustiado, o que eu vou fazer com isso? E o teu corpo está dando um sinal. E às vezes isso leva até a um adoecimento físico. Por isso que é tão importante a gente falar das coisas que mexem com as nossas emoções. Por exemplo, o luto. Porque às vezes vem, sabe aquela história de tanta dor no estômago, aquela gastura assim, que arde o estômago. Nossa, comecei a ter uma reação. Isso às vezes, gente, é emoção contida. Que eu não estou me permitindo perceber o que está acontecendo na minha vida que pode estar mexendo tanto comigo. Tá? Só um minutinho. Então, e aí quando a gente fala de luto, a gente está falando que vai ter emoção e vai ter sentimento. Porque é um processo que mexe com a gente integralmente. Então, o luto, ele pode ser por causa da perda de um emprego. Se a gente, por exemplo, observa pessoas que estavam trabalhando e tal, não sei o quê, e aí tem a surpresa, né, de serem desligados. Tem gente que, quando a gente observa, é como se tivessem tirado um pedaço dele, assim, né? Fica difícil de processar. Isso é um processo de luto. E quanto maior é o vínculo daquele indivíduo, aquele local de trabalho, aquela atividade,
maior e mais difícil talvez seja o processo de luto. Mas perder um emprego, ou seja, lembra que eu falei conceito de luto, perder alguma coisa que se valoriza muito. Então, pode ser o emprego. Quem já atravessou a perda de um emprego que não esperava, talvez já esteja... Verdade, eu fiquei bem impactado, né? Eu lembro, eu tive uma situação em que eu perdi um emprego que eu amava e eu passei muito tempo, um mês, que todo dia eu chorava. Parecia que eu estava esvaziada. Talvez alguém já tenha visto isso acontecer com alguém, né? Por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Então, a perda de um emprego pode demandar um processo de luto. O fim de um relacionamento amoroso. Acabou. E aí vem toda aquela, como é que segue minha vida sem isso, sem essa pessoa, sem essas expectativas, sem um futuro. Eu deixei de ter, o passado que eu tinha com essa pessoa, ele deixa de ser considerado, porque é como se não tivesse valido. Estou falando do momento do término. E o futuro perdi também. Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Então, também existe um processo de luto que pode ser atravessado a partir do fim de um relacionamento. E aquele que a gente vai focar mais hoje é quando a gente perde um ente querido. E aí, quando eu falo de ente querido, eu estou falando, pode ser um parente, pode ser um amigo, é alguém com quem você tenha uma conexão afetiva. Alguém que, né, rola um vínculo verdadeiro e forte entre você e essa pessoa. A gente vai focar mais fortemente nesse tipo de luto nessa palestra, mas só para todo mundo entender, falou em luto, não é só, ele está de luto. Qual é o motivo, a razão, o processo de perda que ele está atravessando? Pode ser que ele diga que é emprego, perda de relacionamento, pode ser que seja a morte de alguém. Aí vocês podem dizer assim, Délia, mas então, qual é o mais difícil, qual é o mais fácil? Não estamos aqui para avaliar. É um processo para a retomada da vida, né, do caminho, apesar daquela experiência, apesar daquela perda. Tudo bem, gente? E aí, para que eu não fique falando sozinha, eu trago alguns sábios, né? Algumas pessoas que estudam sobre o tema, sobre a área. E aí, pesquisando sobre o luto, além do livro que eu falei para vocês, e além do livro da Elizabeth Kübler-Ross, né, os 2 livros, eu fui buscar também o que a gente encontra na internet de vídeo que seja válido, ou de citação, matéria, etc. E aí eu encontrei uma psiquiatra chamada Ana Cláudia Arantes, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho um vídeo, e ela traz uma fala que faz muito sentido quando a gente olha para a perspectiva psicológica do processo de luto, tá? Que é a seguinte, o que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós, pois precisamos do outro como referência de quem somos. Se a pessoa que eu amo não existe mais, como posso ser quem eu sou? Quando a gente tem uma relação, uma conexão forte com alguém, existe uma parte de você que só existe a partir dessa conexão com essa pessoa. Então, a relação que você tem com aquela pessoa e quem você é com aquela pessoa só existe na relação com ela. E quando ela te olha, quando ela fala contigo, quanto mais forte é a relação, mais forte é essa presença desse eu que só existe no contato com esse outro. E se ele morre, quando a gente fala assim, perdi uma parte de mim, é fato. Porque tem uma parte de você, aquela voz você não vai ouvir mais. Assim, ele nunca mais chamará o meu nome. Então, aquele jeito de te chamar, aquele jeito de te olhar, de te reconhecer, ele deixou de existir. Então, além de você estar perdendo a possibilidade de estar perto, que a gente gosta de estar perto de quem ama, de falar com quem a gente ama, a gente também está perdendo uma parte da gente. Então, tem um esvaziamento desse pedaço de ti. Faz sentido, gente? Eu percebo, sabe, quando a gente começa a falar de temas alguns mais delicados, mais câmeras vão se fechando, isso é normal. Tá tudo bem. Porque, né, começa a dar um entalhinho, assim, né? Então, tudo bem? Fez sentido essa história do eu existir a partir do olhar do outro para mim? Vocês deu assim um... Priscila quer falar?
Sim. Totalmente. Sim, sim. E acho que todos nós já enfrentamos em algum momento uma perda significativa, né? Agora ou antes. E falar isso vem realmente essa sensação, né? Da conexão que você tinha com o outro. Deixa eu só parar de compartilhar aqui minha tela, que eu vou ter que compartilhar o áudio rapidinho. Oi, tudo bem? Oi, Aproveitar Carol. que você vai compartilhar, Diga. eu vou comentar realmente. Ó, meu óculos não tem um antirreflexo. Meu também não, olha. E eu peço Não até deve desculpas já ser desse antecipadas. E pede. Não é! Eu já peço até desculpas que daqui a pouco eu vou para um treinamento técnico, então, assim, vou ficar doída de não ver até o final, mas depois eu vou rever. Tá. Então, assim, é incrível essa observação que tu trouxeste. Eu até anotei aqui, Ana Cláudia Arantes, psiquiatra. Vou procurar alguns vídeos no YouTube dela. Ela deve estar no TEDx, né? Com certeza deve ter participado também de alguma coisa, mas incrível esse ponto de vista que eu acho que a gente nunca levou em consideração. Porque eu realmente acredito que eu era uma pessoa, eu perdi minha avó há mais de 30 anos, que foi minha mãe de criação. Então, eu era outra pessoa com as outras pessoas, eu não era a mesma pessoa como eu era para ela, com ela. E eu não tinha noção disso, a ficha caiu agorinha, ó, plim, plim aqui, e eu tive um buraco na minha vida até eu encontrar o meu marido, que, por incrível que pareça, me trouxe à tona quem eu era com ela. Claro que são relacionamentos diferentes, Sim. mas aquele laço de confiança, aquele laço de amor, aquele laço de amizade, a gente consegue replicar com outras pessoas, mas são poucas as pessoas. A gente não tem noção. E agora eu passei a ter, né? Que a gente realmente tem várias faces de acordo com as relações que a gente constrói, né? Sim, sim. Muito profundo isso. É, muito. Eu também fiquei assim, sabe? Quando a gente escuta, fala assim, nossa, eu entendi por que que não tem mais essa Délia que era Délia no contato com essa pessoa, né? E isso Por é isso, Adélia, que tem, desculpa, por isso Imagina. por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, eu conheço aquela pessoa, mas ela não é uma pessoa legal. Não, ela é sim. Você não deve conhecer ela profundamente, mas olha, ela é maravilhosa, ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa amiga. Por quê? Porque a gente não se apresenta da mesma forma para todo mundo, né? Não. Tem um indivíduo que nasce a partir da conexão afetiva com cada outro indivíduo. E isso é normal, né? E é isso que faz a singularidade das relações. E, por outro lado, é lindo e, por isso, tão doloroso perder alguém que a gente ama, porque uma parte da gente ficou. E aí a gente pode olhar nisso pensando na gente, olhar para isso pensando nas outras pessoas que estão perdendo outras pessoas. E como, infelizmente, no momento atual, isso tem sido muito constante, a gente vê pessoas que perdem em um dia um familiar, no outro dia outro familiar, no outro dia outro familiar. Então, vamos pensar, até me arrepiei agora, na quantidade de vazios que estão se formando a partir de tantas perdas. É pesado, né? Então, e não falar sobre isso, às vezes deixa mais pesado ainda, né? Ou fazer uma outra coisa, já dando um spoiler, que é ficar exigindo, você tem que reagir. Força! Às vezes nós estamos assim, força é o caraca, né? Desculpa, mas força, né? Não é força. Diga, Priscila. É porque eu acho que a maioria do defeito que muitos cometem é que a gente quer demonstrar que a gente é forte. Até para a pessoa mais próxima, tipo uma mãe, um pai que perdeu o irmão, a gente sendo um parente, um tio, não sendo, vamos supor, o nosso filho, a gente quer demonstrar para aquela pessoa que a gente é mais forte e a gente acaba acumulando aquilo dentro da gente, porque eu tiro isso por experiência minha. Eu já perdi um esposo, já perdi sobrinhos, agora recentemente 2, um atrás do outro, vó, e a gente vai se fazendo de forte, guardando aquilo dentro da gente, chega um ponto que a gente não aguenta mais. Sim, fica muito pesado, né, Priscila? A gente vai falar um pouquinho disso. Obrigada por compartilhar, viu? Estamos aqui. Vamos aprender, né,
a falar disso que tanto incomoda. Bom, agora eu já posso compartilhar aqui rapidinho a minha tela. E aí vamos assistir o que essa psiquiatra incrível que eu descobri, ela tem vídeos na Casa do Saber, tá, gente? Super recomendo se vocês não seguem a Casa do Saber no YouTube. Lá sempre tem muita informação relevante e válida de um monte de gente sabida. Eu sou apaixonada por gente sabida. Não sei se vocês são, mas eu... Nossa, como eu aprendo ouvindo essa pessoa. Vamos lá. Vamos, amigo, funciona? Ih. Ah, tá. Tá carregando. Quando a gente está falando do luto, a gente está falando de transformação. Espera aí, gente, só um minuto, que a pessoa está fazendo besteira aqui. Deixa eu só aumentar o som para ficar bem para vocês. É um processo que começa no dia em que uma pessoa muito importante para você foi embora da sua vida. Ela pode ter ido pela morte ou pela separação, mas uma pessoa muito importante com a qual você tem o vínculo rompido. Nesse dia começa o processo de luto. O que é o processo de luto? Ele é um trajeto, é existencial, não é de tempo, não é de intensidade. Ele é um caminho que acontece a partir daquele dia em direção a uma reconstrução. É uma reconstrução do vínculo, que vai se tornar um vínculo simbólico, agora um vínculo dentro de você com aquela pessoa que você amava e que agora você não vai ver nunca mais. O grande pedaço mais, assim, acho que é um grande percurso esse luto, mas um pedaço muito difícil é o silêncio, porque você não ouve mais a voz da pessoa que você ama. E a outra parte bem difícil é que você não se vê mais nos olhos dela. Então, quando a gente ama muito alguém, você olha para essa pessoa e você se realiza a partir do olhar dela. Você fala, eu sou legal, eu sou incrível, eu sou muito importante porque ela me olha desse jeito. E eu preciso desse olhar para eu me sentir eu mesma. E quando a pessoa morre, você não tem mais esse olhar. Você não vai ter mais esse encontro. Você não vai ouvir mais a voz dela te orientando, ou te acalmando, ou te dando bronca. Isso é um espaço muito desafiador para esse tempo do luto. No entanto, quando você consegue se reencontrar através do amor que você tinha por essa pessoa e que essa pessoa tinha por você, o tempo depois do luto é um tempo renovado. É um tempo onde você é mais do que você sozinha, você é aquela pessoa dentro de você. Então, nesse trajeto do período de luto, a gente sabe que existe um grande risco de adoecimento em várias dimensões. Então, você está no período de luto, primeira coisa, cai muito a sua imunidade. Você vai pegar mais resfriado, mais gripe, sinusite, infecção urinária. Você fica mais distraído. Tem chance de você cortar o dedo quando vai picar cebola, tem chance de você perder o retrovisor, tem chance de você bater o carro de uma forma bem feia. Ou você atravessar a rua sem saber se está seguro ou não. A gente fica distraído do mundo para ter atenção plena na nossa dor. Quando você passa pelo processo de luto, você tem muita dificuldade de completar as tarefas. Você começa alguma coisa e não consegue terminar. A gente não tem um grande respeito da sociedade frente ao luto, porque as pessoas olham para você e falam assim, você tem que reagir, né? A vida continua. E aí as pessoas, elas falam muitas bobagens, do tipo, ah, foi melhor assim, ah, descansou, estava sofrendo muito, ou a vida é assim, Deus quis assim. São palavras vazias que até machucam a pessoa que está no período de luto. Então, eu penso que a melhor forma de você atravessar esse luto é você saber que você vai se transformar numa pessoa mais completa, não mais vazia. Porque quando você restabelece esse vínculo de amor com essa pessoa dentro de você, você é mais forte. Ela não está mais num quarto de hospital, ela não está mais longe de casa, ela não está passando frio, ela não está com dor. Ela está dentro de você num lugar super seguro. E você consegue manter esse contato com essa pessoa porque você é aquilo que ela acreditava que você era. Então você é, não tem dúvida disso. E para as pessoas que vão cuidar de alguém que está no processo de luto, o mais importante é saber fazer silêncio presente. É você estar do lado da pessoa e falar, conta comigo.
seja para ir fazer um sacolão, seja para limpar a casa, seja para levar o cachorro passear, quer que eu faça um mingau de maisena para você. Tudo que eu posso fazer por você, quando você está num processo de luto, diz respeito à minha presença. E essa presença é incondicional. Se eu puder ficar com você 5 minutos, 2 dias, uma semana, todo esse tempo eu tenho que oferecer a minha presença como algo que possa fazer diferença nesse tempo para você. Mas o processo todo, ele é muito bonito, apesar de muito doloroso, porque nessa reconstrução você se descobre em alguns momentos quase que feliz por ser quem você é e ter sido amado por aquela pessoa. Se você tem medo da morte e não quer falar sobre isso, Ela tem outros vídeos falando exatamente sobre o que a gente estava começando logo no início. Então, esse vídeo, quando eu encontrei, foi um daqueles que deu o entalinho assim na minha garganta, né? Em especial quando ela fala da questão do se reconhecer a partir do olhar do outro, não ouvir mais a voz e sobre o ter tido a honra de ser amado por aquela pessoa. Acho que essa para mim foi uma das partes mais fortes, né, desse vídeo. E considerando assim, isso aqui não é para dizer assim, nossa, ela está dizendo que eu estou querendo, que eu devo me sentir feliz, não, em momento nenhum. É que a gente respeite esse processo, porque a partir do momento que a gente vivencia esse processo, a gente pode, quando se trata de um processo de luto considerado saudável, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, alcançar exatamente esse momento que ela mencionou. E aí alguns destaques, né? Perder a baixa da imunidade. Então, uma gripe, né, ela falou infecção urinária e tal. O que é isso? O nosso corpo, ele precisa tanto se voltar para essa preservação desse conteúdo emocional que tem dedicado muita energia, que ele coloca toda a energia para lidar com essa dor e ele acaba não conseguindo dar conta de proteger o corpo das doenças que estão ao nosso redor. Né, que tem o tempo todo aí no ambiente uma série de coisas acontecendo que podem deixar a gente mais fragilizado. E a questão da distração, né? Esquecer as coisas e tal. Então, quando a gente está atravessando um processo de luto, observa alguém que está atravessando um processo de luto, aquela pitada de compaixão com as nossas falhas que podem surgir, né, do dia a dia, do quebrar mais copo que o normal, tá meio avoadinho, etc. E quando a gente está acompanhando alguém, paciência, né, para ter calma de que não é de uma hora para outra. Se ela está apresentando um comportamento diferente daquele que costumava apresentar, isso pode fazer parte do processo de luto que está sendo enfrentado por aquela pessoa ou por você. Tudo bem, gente? Posso seguir? Ok. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de luto, a gente tem várias reações emocionais possíveis, né? Então, existe a tristeza, que costuma ser a reação que a gente acha que é mais adequada, que a pessoa fique triste, muito triste, e ela pode expressar isso através do choro, mas não necessariamente. Não é só chorando que a gente se manifesta, que a pessoa manifesta a tristeza, né? E eu estou falando isso porque às vezes a gente julga, né? A pessoa só está triste se estiver chorando, e não necessariamente. Tem gente que não tem uma lágrima, mas ela está por dentro consumida em tristeza. Então, a gente precisa começar a desmistificar essa questão também. Raiva, então, é uma emoção possível, às vezes raiva de quem morreu, raiva do médico que tratou, raiva do governo, raiva. Essa raiva de si mesmo por ainda não estar conseguindo ser forte o suficiente quanto acha que deveria. Então, são emoções que também fazem parte desse processo. Medo de perder uma outra pessoa que você ame, medo de também, né, adoecer, e isso também pode se transformar, se não é natural, mas dependendo do como isso vai sendo processado, do quanto isso vai limitando a capacidade da pessoa de se relacionar, de trabalhar, de conviver com outras pessoas, isso também pode ter uma conotação aí de que há uma necessidade de um apoio psicológico um pouco maior. Culpa.
Então, aquela questão muito comum do arrependimento, né? E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse sido mais rápido, se eu tivesse atendido. E aí, às vezes, a gente vai resgatando, inclusive, algumas situações vivenciadas com aquela pessoa que faleceu, que você resgata, puxa vida, 10 anos atrás ele me pediu uma ajuda nisso aqui, eu deveria ter ajudado, se eu soubesse disso, eu deveria ter ajudado. Também é uma reação natural do período de luto. Solidão, né? Não, nada mais importa, né? Me sinto sozinho, me sinto esvaziado. Ansiedade de todas as formas, às vezes manifestada, inclusive, com o aumento do consumo de alguns itens que provocam vício, ou comer demais, comer de menos, não dormir, não conseguir descansar, não conseguir desapegar, consumo de bebida, consumo de cigarro, consumo de drogas, isso também pode ter uma vazão aí por causa dessa ansiedade, muita preocupação e muita descrença. E aí aqui, sem querer entrar na esfera da questão religiosa, porque eu acho que não é esse o propósito, mas é bem comum que algumas pessoas questionem se elas acreditavam em Deus, frequentavam uma determinada religião e às vezes, dependendo do como a perda é processada por essa pessoa, ela pode passar por uma fase em que ela se torna descrente. É como se fosse assim, poxa, eu pedi tanto pela saúde né, dessa pessoa que eu amo, eu fiz tanto e não adiantou nada. Então, essa descrença também pode se apresentar como uma reação emocional. E aí, alguns sintomas físicos, né? A gente falou do emocional e sintomas físicos desse processo de luto, comuns no processo de luto. Aperto no peito, às vezes a pessoa até pode acreditar que está tendo uma parada cardíaca, assim, um negócio meio dor física, assim, parece que é físico, tá? Vazio no estômago, boca seca, tontura, falta de ar, fraqueza, alteração do sono e do apetite. Pode ter muitos outros, mas esses são os mais comuns. E aí, a pessoa precisa, sabe aquela história do se eu dou espaço para falar do que estou assim, claro que primeiro eu tenho que descartar se de fato não é um problema físico, mas se eu estou sendo atendido, estou sendo acompanhado e aquilo continua, talvez, aí é a dica para quem ainda não sabe, né, não pensa sobre isso, seja a necessidade de falar sobre essa dor. Então, o que aconteceu? Como você está se sentindo? O que você está pensando? O que está na sua cabeça? E quer compartilhar esse, né? Estar à disposição para conversar com alguém e se colocar à disposição também para que falem com você, se for esse o caso, tá bom? Então, é físico e é psicológico. E aí, quando a gente fala de estágios de luto, a gente traz a Elizabeth Kübler-Ross, daquele livro que eu comentei com vocês sobre a morte ou morrer. Esse está fácil, agora o do luto eu não estou conseguindo achar, daqui a pouco eu procuro de novo. Ela fala que existem 5 estágios de luto, e esses estágios são muito utilizados para experimentar e explicar todas as etapas que costumam estar presentes no processo de luto. Não é necessariamente, nem todo mundo vai passar por todas, nem todo mundo vai, como é que eu vou dizer assim, passar muito tempo em cada uma, mas eu vou explicar as reações para que vocês possam, de alguma maneira, correlacionar com a reação que vocês próprios já sentiram ou estão sentindo, ou que veem que alguém está sentindo, tá bom? Então, uma das fases é a negação. É negar que aquilo aconteceu. É como se você quisesse, não acredito, não é possível que isso aconteceu. Parece mentira. E essa reação de negação, às vezes, ela também é manifestada quando a pessoa está agindo assim, como se parece que nada aconteceu. Não sei se vocês já viram situações em que alguém perdeu um parente, tem uma relação muito próxima e a pessoa você olha para ela e parece que ela está normal. Aí você olha e fala assim, que estranho, né? Délia está normal. Ou então a gente, às vezes, por não conhecer das fases, olha e diz, não, ela está bem, ela está conseguindo processar bem a situação. Não necessariamente. Ela pode estar atravessando exatamente esse momento de negação, que é o jeito que a gente tem de se defender dessa dor enorme que pode estar acontecendo, tá?
Outra fase é a fase da raiva, que é a revolta, né, por estar atravessando aquele momento de dor, a raiva que você também pode sentir da pessoa, a raiva que você pode sentir de quem estava cuidando ou não estava cuidando daquela pessoa que faleceu e etc. Então, essa revolta, essa raiva também é muito comum. A barganha é como se a gente começasse a tentar meio que trocar, né? Eu prometo, faz de conta que isso é mentira, por favor, eu prometo que se, né, a partir de agora eu vou ser uma pessoa melhor, mas por favor me tira essa dor. Começa a negociar. Se eu acredito em Deus, eu vou negociar com Deus. Se eu não acredito, eu vou negociar com alguém, com algo, mas é uma tentativa de barganhar para que essa dor te deixe, porque você já está, de alguma maneira, está insuportável. Outro estágio importante é o da depressão. Aqui a gente não está falando da doença depressão, mas é um estágio de depressão que é caracterizado por uma profunda tristeza, quando se constata que realmente aquilo aconteceu, não há o que fazer e o jeito é sofrer, não tem alternativa, né? E a aceitação, que costuma ser o último estágio de luto, que é quando alcança-se aquele nível lá que a Ana Cláudia, nossa amiga psiquiatra, que fez uma pequena participação na nossa palestra, mencionou, que é quando a gente coloca, né, chega numa fase em que, ok, já entendi como é que eu organizo minha vida a partir daqui. Diga, Márcia. Pode acontecer de você não passar da fase da depressão e você ficar em depressão e morrer, por exemplo? Pode. Depois que você perde... Pode, Márcia, pode. E é aí que daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre como é que eu sei que um luto é o processo de luto normal, assim, sei não, né? Mas que dicas eu posso ter de que aquela tristeza é uma tristeza natural do processo e que dicas eu posso ter de que aquilo começa a representar uma patologia que se instalou tendo como estímulo a perda de um ente querido. Porque pode ser que a pessoa desenvolva uma depressão a partir da perda de um ente querido. Então, como é que eu sei disso? Aí vai depender uma dica já antecipando o quanto aquela pessoa conseguiu ou não voltar a viver, né, a rotina dela normal, apesar da perda. Se a pessoa começou a se isolar socialmente por um longo período de todas as pessoas, rejeitar todas as ajudas, não conseguir em nenhum momento um resquício de prazer, felicidade, sensação de bem-estar, e parece que a vida inteira se esvaziou e acabou, e isso se mantém, né, em crianças, isso que os psiquiatras costumam indicar é um período de mais ou menos 6 meses nessa tristeza constante, ou nos adultos pode durar até 1 ano. Então, se eu vou perdendo a minha capacidade laborativa, deixando de me relacionar com as outras pessoas, deixando de ser pelo menos uma parte de quem eu era, isso pode indicar que há uma necessidade de buscar uma ajuda profissional. E aí é psiquiatra, psicólogo, mas pode acontecer. Ficar cristalizado na fase da depressão, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. E aí vamos pensar o que a gente deve fazer ou considerar se nós formos as pessoas que estivermos atravessando o processo de luto. Porque a gente pode estar, aqui pode ter gente, eu perdi alguém que eu amo, que era importante para mim, e também pode acontecer, eu tenho um amigo, uma amiga, um parente, um funcionário da empresa que eu trabalho, e isso está acontecendo e eu quero alguma orientação. Então, se for comigo, né? Se eu for a pessoa que estiver atravessando o processo de luto, a primeira coisa é lembrar que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Não tem uma fórmula mágica, um tempo exato. Assim, então daqui a 1 mês eu vou estar bem. Poxa, passa 1 mês e ainda não estou. Não é assim que funciona. Então eu tenho todo o direito de estar sofrendo por não estar mais convivendo com essa pessoa que eu amo. Aceita e respeita a tua dor. Sabe aquela história do se tratar como se você fosse o seu melhor amigo, que às vezes a gente esquece disso, né?
O quanto você se cuida como você cuidaria de alguém. Tem até um livro, aquela mulher dos livros, né? Cadê? 12 regras para a vida, que fala exatamente disso, né? Cuide de você como você cuidaria de alguém que ama. Então, no luto, isso é bem importante, que a gente cuide da gente como a gente cuidaria de alguém que a gente ama. Outra dica é, a gente precisa, às vezes, lembrar e optar por estar perto das pessoas que são importantes para nós e que a gente ama. Então, é comum que no processo de luto, dependendo, né, de quem a gente se isole, escolha se isolar. Sabe aquela coisa, eu não quero falar com ninguém, eu me fecho e tal. Isso pode ser natural enquanto um período, mas se isso se mantém constante, isso pode estar lhe atrapalhando. Porque lembra que a gente falou lá, se uma parte de mim deixa de existir, porque eu tenho... a pessoa que eu amo deixou de conviver comigo, faleceu, se eu também deixo de ter contato com outras pessoas que também são importantes para mim, o que acontece? Eu vou perdendo mais partes de mim. E aí o sentimento de esvaziamento ele vem ainda mais rápido. Então aqui e não esperar a vontade de encontrar ou de falar com alguém, não. Só te liguei porque eu queria ouvir tua voz. É fazer isso mesmo que não queira. Entenderam, gente? Tá claro? Então, a gente lembrar de se conectar com as pessoas que a gente ama e que são importantes. Isso é fundamental. Aqui eu tô falando é amigo, é parente, é quem é importante para você, tá? Expressar as emoções. Ou seja, se você tiver vontade de falar a respeito, inclusive de chorar, chore. Quantas vezes eu encontro lá no meu trabalho, né, pessoas que dizem para mim assim, eu tô com uma vontade de chorar, mas eu não posso. Aí a primeira coisa que eu falo é, quem disse para você que não pode chorar? Quem é que está dizendo isso para ti? Não, eu não posso, eu preciso ser forte. Quem está dizendo para você que você precisa ser forte? Então aqui é a dica, poxa vida, não, eu já estou sofrendo porque perdi alguém que ama, agora eu ainda vou sofrer porque eu não consigo ser forte? Então, menos um sofrimento na vida elimina essa cobrança. Então, se permita sentir. Quando chorar deixa de ser um mito, a gente chora menos. Vocês sabiam disso? Aquele, hã? Como? Você pode repetir, Délia? Às vezes, quando chorar deixa de ser um mito, a gente acaba chorando menos. Esvaziei, pronto, passou. Vai por mim, tá? Vai por mim não, que isso é teoria, né? Não é a Délia, não é a Délia, gente, é o livro. Só que eu já acreditei, já assumi como meu, aquela bem, né? Pegando o autor e assumindo aquilo que ele fala. Atenção para não se culpar quando você se sentir bem. Essa é uma reação também bem natural. Nossa, eu perdi meu primo, que era uma pessoa que eu amava muito. E aí, num belo dia, tipo, ele morreu e tal, e meu filho fez alguma coisa que eu achei engraçado, e aí eu começo a rir. E aí, às vezes, acontece, como é que eu posso estar rindo? Eu perdi alguém que eu amo. Não, tá errado. Eu tenho que ficar triste. Aí volta para a tristeza. Aí vocês podem dizer assim, não, Délia, que estranho, ninguém faz isso não. Faz. Às vezes a gente se culpa, estou passando... E aí eu posso falar do luto, eu posso falar de qualquer momento. Às vezes a gente está passando um momento triste na nossa vida, tem um resquício de felicidade passando por ali e a gente não se permite aproveitar aquilo porque a gente está num momento triste. Isso também acontece no luto. Se culpar por se sentir bem. O fato de você se sentir bem não significa que você não está sofrendo, não significa que você está desrespeitando a memória daquela pessoa. Então, é o seu lado humano de observar um prazer, uma sensação de felicidade, alguma coisa boa que aconteceu pela frente. E eu digo isso porque também acompanhando e escutando algumas pessoas que atravessam o processo de luto, às vezes a gente, né, tá lá, a pessoa está falando e ela está sendo ouvida, acolhida. E aí ela começa a resgatar algumas lembranças, às vezes, positivas da convivência com aquela pessoa.
e começa, de alguma maneira, a se sentir assim, com o coração um pouquinho mais aquecido. Nossa, eu tinha uma relação com essa pessoa muito forte, muito boa, muito positiva, etc. E quantas vezes, gente, eu já vi na minha frente gente que está começando a dar aquele sorriso misturado com choro, e aí, mas não adianta nada me sentir assim agora, porque, e aí retoma, ou seja, eu me sinto culpado por me sentir um pouquinho melhor. Isso às vezes é um auto-boicote, tá? E experimente retomar a rotina com calma. Não preciso me encher de programação, fazer várias coisas e tal, porque você precisa de um tempo para processar. Eu, que trabalho em RH, sempre achei bem estranho, né? Mas depois eu consegui ter uma outra, processei de uma outra maneira. O tempo que existe de licença nas organizações de trabalho para o luto e para o nascimento. Vocês concordam com o que eu estou falando? Assim, eu acho bem estranho, né? Às vezes 2 dias, o falecimento de alguém e, sei lá, você perdeu, por exemplo, vou usar um exemplo bem, você perdeu um filho, 2 dias, você ganhou um filho, pai, 15 dias, se não me engano, mães, 4 meses. Aí vocês podem dizer assim, eu fiquei, sabe, assim, aquela coisa matutando, mas como é que é isso, gente? Como é que pode? Se eu olhar na perspectiva da psicologia, tem aqui alguma explicação para isso. Quando eu falo da perda, a retomada da rotina com calma, que inclui trabalhar, pode apoiar o seu processo de recuperação. Quando eu estou falando do nascimento de alguém, eu preciso, obviamente, organizar a minha vida para que essa pessoa seja incluída na minha rotina. E aí essa pausa mais prolongada. E eu não estou dizendo isso para falar que é certo ou errado, tá, gente? Mas é pensando nessa questão do retomar a rotina. Por quê? Retomar a rotina vai ser uma referência para saber se o seu luto está sendo ou não está sendo um processo saudável. O com calma lembra que a Ana Cláudia, nossa amiga Ana Cláudia, psiquiatra, disse o seguinte, que no período de luto é normal que a pessoa esteja mais distraída? Então, se eu volto ao trabalho, por exemplo, pode ser que eu não consiga ter o mesmo nível de produtividade que eu tinha antes, de imediato. Porque você fica meio, como a gente fala aqui em Manaus, para quem não é de Manaus, a gente fica meio leso, assim, meio... Não estou conseguindo decidir, não estou conseguindo processar. Faz parte desse processo. É uma fase e calma, respira. Talvez você precise de mais tempo para tomar uma decisão que antes você tomava num estalar de dedos. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? E se você puder, essa também é uma orientação importante, afaste-se de quem não lhe permite viver o seu momento. Aquelas pessoas, às vezes, super bem intencionadas, que quando você se aproxima dela e diz que está triste, ela fala, mas ainda? Como assim? Não, bora, mulher, você é muito mais forte do que isso. Ele não ia gostar de te ver assim chorando todo dia, não. Oh, meu Deus, que vontade de dar uns tapinhas. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Claro que existe um motivo. Quantas vezes eu mesma já desejei e já disse para alguém força, desejo força, muitas. E quantas vezes eu fiz besteira ao dizer isso. Não é força o que a gente deve desejar, não. É presença. É estar junto. Mas assim, Délia, mas na pandemia a gente nem pode estar junto. Mais um desafio. Ligação, chamada de vídeo, mensagem, presença. Como é que você se mostra presente para o outro? Deixar alguma coisa na porta da casa dele. Eu achei lindo o exemplo que ela deu do fazer um mingau de maisena. Porque às vezes é um pequeno gesto que mostra o quê? Eu estou lhe enxergando, você é importante para mim e eu estou aqui para você. Olha que coisa linda e maravilhosa é você saber que tem alguém que existe e que está ali para... Olha, eu não quero falar não, eu só quero chorar. Beleza, pode chorar. Estou aqui, tá? Qualquer coisa eu estou aqui.
Então, se você puder fazer esse filtro e tem alguém que está muito te exigindo numa velocidade muito rápida e aquilo está te machucando, dá um tempo. Só um tempinho, assim, só uma folga para você não embarcar nessa ideia de que você tem que ser mais forte do que necessariamente precisa e que isso pode ter um preço a se pagar no futuro, tá? Alguma dúvida sobre o Se For Comigo? Algum comentário? Estamos indo bem, gente? Tudo certo? Sim? Tá. E aí, o que dizer a alguém que está de luto, né? Supondo que não seja você ou que seja você também, porque às vezes a gente está atravessando um processo de luto e está ajudando alguém que está atravessando um processo de luto também. Então, o que a gente pode dizer? Primeira coisa é dizer nada. Saiba silenciar e se mostrar presente. No máximo, dizer sinto muito, lamento, para que a pessoa saiba que pode contar com você. É muito comum escutar, né, assim, nossa, eu não sei nem o que dizer para ele. Natural que você não saiba o que dizer. Aproxime-se, se mostre presente e só diga sinto muito. Se a pessoa quiser compartilhar, ela vai compartilhar se você mostrar verdade nesse contato com o outro. Tudo bem? Outra dica importante é deixar o espaço livre para que a pessoa compartilhe histórias da pessoa que faleceu, fale coisas boas, se ela quiser falar, porque às vezes ela conta, teve uma vez que eu encontrei com ela, nossa, foi tão bom, nanana. Então, deixar a pessoa falar, isso é um processamento importante para a pessoa. Uma coisa que eu acho que eu já acrescentei aqui, mas cuidado com aquela curiosidade cruel que às vezes acompanha, né, esse momento da perda de alguém. Tem gente que fica perguntando detalhes do processo, do adoecimento, da morte. Deixe que a pessoa fale sobre isso se ela quiser. E tem uma pergunta nos tempos atuais, gente, que quando é feita eu também fico bem, nossa, mas isso importa? Que é a pergunta, foi Covid? De verdade, uma pessoa perdeu alguém que ama. Vocês acham que é acolhedor perguntar qual foi o motivo da morte? Aquele silêncio absoluto, né? Isso significa que não é, gente. Se a pessoa quiser dizer que foi Covid ou que foi qualquer outra coisa, mostre-se presente, mostre-se interessado e ela vai falar se ela quiser, se ela precisar. Mas essa sua curiosidade, e quando foi que ela foi no hospital? E como é que foi? E o que foi? Talvez ela esteja entrando em um assunto que ela não acha relevante falar naquele momento. Ela quem guia, o processo de luto é dela, então é ela quem guia o que vai falar. Não são as suas perguntas de investigação e curiosidade que devem guiar essa conversa, tá? E para que essa conversa seja guiada a partir do que ela quiser falar, a pergunta como você está é a pergunta da vez. Ela vai abrir espaço, né? Como é que estão sendo os seus dias, como é que você está, e aí ela decide o que ela vai compartilhar. E aí o cuidado para não perguntar, você está bem? Porque a gente já sabe, quando você pergunta, você está bem, você está esperando já que a pessoa diga sim, não, e já está meio que induzindo, né, para ser aquela conversa bem mais rápida. Como você está, ela vai precisar pensar e falar e alcançar o que ela quiser alcançar na fala com você. Tudo bem? Então, o importante é que a gente esteja presente, respeite o outro e escute. Então, me coloquei presente, me coloquei à disposição para escutar e respeitando aquilo que está sendo dito. Acho que essa é a premissa fundamental se você quiser apoiar alguém que está atravessando um processo de luto. O que não ajuda? Né? Aquelas coisas assim, isso aqui não é recomendado, né? Tomando como referência considerações da psicologia, tá? Fingir que nada aconteceu,
Tipo, a pessoa perdeu alguém que ama, você encontrou com ela no supermercado e fingiu que nada aconteceu, sabe aquela coisa? Vida que segue. O como você está é o jeito de mostrar que você se importa, que você sabe o que aconteceu e que você está dando espaço, se ela quiser, para ela se manifestar. Mas olhar e ignorar, se for alguém próximo a você em especial, não é uma boa ideia. Outra questão, que eu antecipei, né? Curiosidade sem empatia. Um monte de pergunta sobre detalhes do que aconteceu, que na verdade só iriam satisfazer a sua curiosidade e podem não ajudar aquela pessoa, porque não é aquilo que ela está precisando. Se ela quiser contar detalhes e for recente, se coloque à disposição para que ela fale, porque aquilo pode ser importante para ela. E aí, o que eu faço, Délia, se ela começa a me dar detalhes? Só escuta. Lamento, eu sinto muito. E é o silêncio, porque a pessoa está precisando se ouvir e se sentir acolhida através dessa conversa com você, talvez. Parar de rir e conversar se a pessoa enlutada se aproxima. Então, isso acontece muito, às vezes, no trabalho, né? Eu tenho visto muito disso. As pessoas estão lá no bate-papo, conversando, aí apareceu alguém, um funcionário que perdeu um parente. Aí, silêncio, gente, que é falta de respeito, a gente ri, fulano está chegando. Não, né? Eu estou aqui terminando a minha conversa, depois eu vou me voltar para a atenção, porque senão fica... É como se eu também fizesse a cara de consternação quando a pessoa se aproxima e fica artificial, porque ela está vendo que você estava bem antes de você se aproximar, dela se aproximar. Então, a vida vai retomar os eixos à medida que o processo for sendo, né, alcançado. Tentar estimular a pessoa a superar rapidamente o seu luto com expressões do tipo bola para frente, força, todo mundo já entendeu que não é para falar isso, né? Vamos lá, reage, qual é? Não. Ou até falando de fala mansa, tá? Bola para frente, força. É o que a gente fala, a mensagem por trás disso tá na hora de passar, né? Tá na hora de superar. Se a gente estiver percebendo que a pessoa está atravessando um processo de luto crônico e que precisa de ajuda, não é dizendo isso que você vai ajudar. É buscando o apoio que ela pode estar precisando, que às vezes é uma ajuda profissional. Ninguém fica bem porque dizem para a gente ficar bem. Vocês ficaram, imagina alguma situação delicada na vida. Você ficou bem porque alguém disse para você fica bem? Não, não foi pela fala do outro que você conseguiu superar aquela situação. Buscar explicações. Ah, mas será que foi porque ele demorou para ir para o hospital? Ah, mas será que foi porque... Não ajuda. Ficar remoendo o que poderia ter acontecido, tendo você como estímulo para esse tipo de conversa. Se a pessoa sentir necessidade de falar disso, para processar, o luto é dela, a situação é dela, então deixa ela manifestar aquilo que ela está querendo, se ela confiou em você para isso. Mas não é você quem deve ficar estimulando esse tipo de elaboração, tá? Contar histórias de outras perdas e fazer comparações entre os casos. Às vezes acontece quando alguém está compartilhando com a gente que perdeu alguém importante na vida, que eu, ao invés de me conectar com essa pessoa a partir da dor dela, eu me conecto com a minha dor e começo a falar da minha dor. Nossa, eu também, quando eu perdi meu pai, blá, blá, blá. E aí eu tiro, né, a possibilidade da pessoa se manifestar. Eu até posso, eu também estou atravessando um luto e tem uma amiga minha, um amigo que está passando pelo mesmo momento, eu primeiro escuto e depois digo, nossa, eu também estou sentindo necessidade de falar que eu também estou sentindo falta do fulano. Mas é diferente, não é eu tiro a dor do outro, e às vezes tem gente assim, nossa, mas pelo menos ele era mais velho que você, né? Pior é quem perde o filho. Eu já ouvi isso. Então não tem pior, melhor, não tem, é luto. Se é uma pessoa com quem você tem uma relação afetiva, essa pessoa pode ter 100 anos. Ela vai ter dor, ela vai encarar o período, o momento, as emoções do jeito que ela conseguir. Não é você quem tem que dizer o que é melhor ou pior. Isso acaba sendo até cruel, tá? Evitar o enlutado
por não saber o que dizer. Aquela história, nossa, eu sei, eu nem liguei para ela porque ela, eu não sei o que dizer. Ela deve estar arrasada. Que chato, hein? Se ela está arrasada porque perdeu alguém, o que é mais importante? É o seu incômodo de não saber o que dizer ou o apoio que ela pode estar precisando? Então, vamos superar. Eu até posso dizer assim, eu não sei nem o que te dizer, mas eu estou aqui. Isso não tem preço. Apoio social é algo fundamental para que a pessoa consiga superar qualquer dor. Mais ainda quando se trata da dor, da perda do vínculo com alguém por causa de uma morte, tá? Demonstrar irritação, indignação, porque a pessoa não consegue fazer as coisas com a mesma energia. Sei lá, aquela coisa bem pouco empática do nossa, tu tá muito lerda, né? Vai mais rápido, tá esquecida demais. Bota no contexto, né? Tem alguma coisa que aconteceu na vida dela e que está sendo muito difícil de processar. Então, paciência, empatia, questões fundamentais para esse momento. E falar da pessoa enlutada e da sua perda pelas costas em tom de fofoca. Aquela história de falar da pessoa e, nossa, fulano, não sei o quê. Porque isso acaba chegando na pessoa e isso não é uma conotação, isso não mostra que você está respeitando a dor do outro. Alguma dúvida, gente, até aqui? Algum comentário? Tá tudo bem? Sim? Então vamos lá. E aí um outro psiquiatra que eu sou muito fã, que é o Daniel Martins de Barros, ele também tem vídeos no YouTube, que para mim é o resumo do que ajuda, né? O importante é oferecer ajuda, apoiar e dizer que ela pode contar com a sua solidariedade. Esteja disponível. Às vezes, ficar em silêncio ao lado de alguém pode ser uma grande prova de amizade. Ficar ao lado sem dizer nada. Nossa, mas isso ajuda? Muito. É o estar presente, é o estar à disposição. Tá bom? Mas falando nada, sim, senhora. Isso ajuda muito. E o que mais, né? O que mais que a gente pode falar sobre o processo de luto? No primeiro ano da perda, né, de um ente querido, é muito comum que haja ainda uma carga emocional muito forte. Por quê? Porque são os primeiros anos de várias situações e eventos que você não vai ter aquela pessoa com você. Então, hoje seria aniversário dele, nossa, faz um mês, primeiro Natal que ele não está aqui, o primeiro Réveillon, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Dia dos Pais. Então, essas datas e essas referências, no dia do evento, mesmo que a pessoa já esteja encarando as coisas com um pouco mais de naturalidade, é bem comum que nessas datas, que tem uma carga afetiva forte, venha toda uma emoção como se tivesse acontecido ontem. Isso é natural, faz parte do processo. Então, não é porque uma pessoa, poxa, mas faz quase um ano e agora, né, ela está chorando muito, normal. Ela está se reconectando a esse vínculo, a essa perda e essa dor, e isso é um processo normal, tá? O que vai mudando para quem já passou por isso, às vezes, quando se trata de um luto saudável, é que a gente ainda sente, ainda dá uma angústia, uma dor, uma perda, mas talvez você não chore mais. Mas você sempre vai lembrar daquela data de aniversário, por exemplo, né? O que ele faria no almoço de família? Nossa, ele estaria dizendo isso aqui nesse momento. Se fulano estivesse aqui, ele ia falar isso, né? E quantas coisas, né? Sei lá, nesse período de pandemia, eu e a Andréia, que está aqui também, perdemos uma amiga, né? Muito querida. E ela era alguém que postava nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, uns status super engraçados. Não tem como não lembrar dela quando eu visualizo, porque eu teria visto o status dela, eu teria feito um comentário, ela ia soltar alguma gracinha e ia desejar o bem. Então, lembrei. Quando eu vejo, eu já lembrei.
e tem dia que dá uma vontade de chorar danada, e tem dia que a gente só pede que ela esteja num bom lugar. É mais ou menos assim, né? Imagina quantas vezes isso vai acontecer, e dependendo do vínculo que você tenha com a pessoa, e dependendo da carga de histórias que você tenha com essa pessoa também. Quanto mais lembranças, maior é a possibilidade de que os primeiros anos de perda se mostrem mais fortes e mais presentes. Outro ponto importante, eu já falei, mas não custa lembrar, não há tempo certo para lidar com a morte de alguém. Para algumas pessoas vai ser mais tempo, para outras pessoas vai ser um pouco menos tempo. Então, isso varia, tá? Então, não tem assim, então, se passar de um mês é porque o negócio está complicado. Não, você vai olhar para a rotina, o quanto a pessoa está conseguindo retomar a rotina que ela tinha antes da perda do parente. Isso é mais importante do que simplesmente ficar cronologicamente contando qual o prazo e riscando no calendário. E quando é que pode estar se transformando num problema, né? Quando essas reações mais graves de isolamento, depressão, perda de sono, de apetite, ou aumento do apetite, consumo de substâncias e etc., quando isso vai começando a aparecer e interferir a capacidade da pessoa retomar a vida normal, o próprio funcionamento e reagir. Normalmente, né, a referência que para os adultos começa a ser considerado um problema quando vai ficando crônico e passa de 1 ano. E as crianças quando passa de 6 meses. Então, a criança, por exemplo, não consegue voltar para a escola, não consegue estudar, não consegue se concentrar, não consegue brincar com os amigos, não consegue mais, ela só se isola, se fecha, e isso perdura por 6 meses, muito provavelmente você precise buscar um apoio psicológico, psiquiátrico para essa criança conseguir se fortalecer. Com os adultos é um pouco mais de tempo, ou seja, é bem possível que o adulto passe mais tempo expressando o sofrimento ou a revolta. Lembrando que não é só tristeza. A pessoa pode ficar muito mal-humorada, cronicamente mal-humorada, e isso vai comprometendo a capacidade dela de se relacionar com outras pessoas. Nossa, não sei, ela está tão amarga. Esse amargo que às vezes a gente julga como mau humor pode indicar que a pessoa precisa de ajuda. Então, mais empatia, por favor. Tá bom? E estamos quase terminando. O que vai mostrar, né? O que o tratamento vai... na verdade, o que ainda mostra que é um problema? Se você não consegue retomar a sua vida depois daquela perda por um período mais longo, isso pode indicar que você precise de ajuda, né? Todos os pensamentos e os atos da pessoa, se eles começam a estar intrinsecamente relacionados a essa perda, só se fala disso, só se pensa nisso, só se consome informações em torno disso, e isso não mostra a capacidade de olhar e enxergar outras coisas ao redor da pessoa, isso pode também indicar, se isso se mantiver naquele período lá que a gente mencionou, como um grito, um pedido de ajuda. E aí eu já falei, mas eu não consigo, por exemplo, mais ir no supermercado, eu não consigo ir no trabalho, eu não consigo mais ir à missa que eu costumava ir, ou frequentar a religião que eu frequentava, e aí eu começo a me envolver em determinados vícios. Então, essas coisas podem estar associadas ou desconectadas. Mas é o quanto o comportamento da pessoa mudou muito, impedindo a capacidade dela produtiva e relacional ou não. Isso é um sinal de que pode estar havendo aí uma necessidade de um pedido de ajuda, tá? E também distúrbios do sono, não consegue dormir. Gente, dormir é saúde. Quando a gente não consegue dormir, a gente vai está perdendo anos de vida e está adoecendo sem perceber. Então, falta de sono por um período muito prolongado também é um indicativo provável de necessidade de apoio e ajuda de uma ajuda profissional. A susceptibilidade a doenças, né, aquela questão muito frágil, adoecendo o tempo todo, às vezes isso é porque eu preciso processar essa condição emocional e eu não estou conseguindo, isso está se voltando tudo para o corpo. Ideações suicidas, né? Aquela manifestação do desejo de não continuar mais vivendo, de acabar com a própria vida, e se isso vai sendo falado, a gente não deve ignorar. Não existe, tem gente que diz assim, mas quem quer se matar não fala. Gente, isso não é verdade.
Isso daria assim, uma outra palestra, outro tema, né? Mas isso não é verdade. Né? Existem sim esses pedidos de ajuda e esses recados que vão sendo lançados e que a gente precisa estar atento para observar e talvez oferecer a ajuda que aquela pessoa precisa, tá? E ou a incapacidade de realizar um tratamento. Então, por exemplo, que são outros jeitos da gente se matar aos poucos, né? Então, imagina uma pessoa que é diabética e ela não pode comer doce. E aí ela começa a consumir doce, consumir doce, consumir doce. Isso não é só porque ela é peralta e irresponsável. É um jeito de ir morrendo aos poucos. E às vezes a gente faz isso. Quando a gente está muito triste, não conseguindo processar essa emoção da tristeza, da raiva, etc. E aí eu canalizo num comportamento que me faz mal para que o meu corpo sofra e eu morra mais rápido. Délia, que viagem. Nossa cabeça por si só já é uma viagem, gente. Por isso que não tem fórmula mágica para a gente falar de gente, né? Tem cada pessoa com uma característica e um jeitinho de funcionar. E como é que é o tratamento quando ele é necessário, né? Quando acontece, como eu já falei, não significa que porque você está chorando, está triste, está com raiva, está com essas emoções que você precisa de um acompanhamento, de um tratamento. Mas se isso perdura, se eu não consigo retomar a minha vida, né, minha rotina, isso está ficando crônico, é interessante buscar um apoio profissional. E aí, como é que funciona normalmente esse tratamento? Normalmente, ele pode vir acompanhado de um medicamento receitado por um psiquiatra, somente médicos podem receitar medicamentos, né? Acho que é importante destacar isso, que nem todo mundo sabe. E por psicoterapia. E essa psicoterapia, ela vai ter o objetivo de quê? De restaurar essa autoconfiança e esse entusiasmo que a pessoa perdeu a partir da perda do ente querido, para começar a olhar para o futuro sem a existência daquela pessoa. É como se fosse uma reconstrução. O que significa continuar vivendo sem essa pessoa na minha vida? Então, a psicoterapia vai trabalhar esse resgate e esse olhar de esperança e construção de futuro. Também vai trabalhar essa possibilidade de começar a pensar sobre a morte sem evocar esses sentimentos de culpa, de ansiedade, de revolta, que podem se tornar muito cristalizados. Então, começar a falar sobre, com a dor, sim, mas sem essa como é que eu vou dizer assim, essa maceração, né? Quando você fica processando e ruminando esse processo com essas características. Recuperar esse pesar e reorganizar a vida, né, depois desse processo de luto. Então, o processo de luto natural, ele vai levar a esse resgate e a recuperação do pesar. E, às vezes, o apoio, o tratamento, vai contribuir para esse processo quando ele não estiver acontecendo de maneira natural. E o tratamento também vai ajudar a fazer com que a pessoa consiga perceber que se sentir bem não significa desrespeitar ou desconsiderar a importância daquela pessoa na vida dela, né? Porque às vezes a gente, como eu falei, se sente culpado por se sentir bem. Você estar bem, reconstruir sua vida, não é ignorar que aquela pessoa foi importante na sua existência. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração? Já estamos quase acabando. E aí fica uma pergunta aqui, né? Como, e aí você não precisa necessariamente responder, né? Como o que você ouviu aqui, hoje, agora, pode lhe ajudar? Seja porque você está enfrentando um processo de luto, seja porque você está acompanhando alguém que está enfrentando um processo de luto. Como eu falei lá no início, né? Dentro dos meus pedidos iniciais. Se você puder compartilhar o que você vivenciou aqui ou aprendeu com alguém que precise, que seja não vou mais desejar força para ninguém que estiver enfrentando isso, eu agora só vou me mostrar presente. Isso já terá feito muita diferença para você e para o outro. E você pode achar estranho assim, ficar em silêncio do lado de alguém, o silêncio às vezes por si só é bem mais terapêutico que qualquer fala lindíssima que você tenha a dizer. Aquela coisa fala, não deixa nem a pessoa se conectar, né? Fala.
Silêncio, para, se coloca presente, olha para ela, diz, eu não vou falar nada, eu só estou aqui. Agora, se ela disser para mim assim, me fala aquelas coisas bonitas que tu sabe dizer, isso vai me fazer bem. Aí é ela quem está pedindo, não é você quem está dando aquilo que ela não pediu. Então, é se colocar a serviço da dor dele, não é do teu incômodo. Às vezes a gente não consegue segurar o silêncio, porque o silêncio está afetando a gente, eu não sei o que fazer, eu estou desconfortável, e aí eu quero falar alguma coisa. Então, calma. Se entrega para essa pessoa que pode estar precisando do teu apoio e se coloque à disposição. E também se coloque à disposição de você mesmo, né? Porque pode ser que você esteja precisando do seu silêncio para respeitar o seu momento e a sua dor. Exatamente para que ela passe. Tudo bem, pessoal? Sim? Então eu vou compartilhar aqui um último, deixa eu só ver aqui rapidinho se está compartilhando a tela. Tá. Eu trouxe, né, a Ana Cláudia, e aí fiquei buscando alguém que pudesse também simbolicamente representar a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí eu sigo no Instagram, no YouTube, etc., um poeta chamado Alan Dias Castro, que eu sou também encantada por ele. E aí eu encontrei um vídeo dele, que ele declama um poema, que o nome é Eu Te Amo em Vida. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês para encerrar esse momento daqui a pouquinho, tá bom? As pessoas que a gente ama, jamais vamos deixar, mesmo que já tenham partido. É que o sentimento que a gente tem por alguém é nosso, e ele fica guardado em quem não deixou escondido. E ter conseguido dizer o que eu senti em vida é o que fez a minha voltar a ter sentido. E quando chega a saudade, eu penso numa pergunta: para onde vão as estrelas quando morrem, se elas já estão no céu? E aí eu lembro que elas continuam onde estão e só mudaram de papel. E é como as pessoas que a gente ama quando se vão. Antes estavam presentes em nossa vida e agora suas vidas estão presentes na nossa. Eu repito, o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Compartilhar esse amor torna entender a nossa dor um processo um pouco menos dolorido. E é isso que me faz lembrar e agradecer por cada momento vivido. A pessoa que partiu já ter me ouvido dizer eu te amo. Traz a certeza de que o tempo leva o passado, mas não o que passamos. Quando estiver triste, olha para o céu. Eu sei que nem sempre ajuda, mas tenta lembrar. Olha para o céu e lembra que tudo está onde sempre esteve, aí dentro, mesmo tendo mudado de lugar. Aí olha para o lado e agradece a quem ainda está. Se você não deixar o sentimento para trás, as pessoas que você ama jamais vão te deixar. É um ciclo. Então segue em frente. A gente não perde quem vive na gente. Deu gloop? Eu acho lindo. Muito lindo. Demais esse vídeo, lindo demais. Tá lá no YouTube, gente. Eu te amo em vida. E aí eu acho que é a mensagem final, né, que eu gostaria de deixar. É difícil demais perder alguém que a gente ama. E é um processo essa recuperação. Mas a gente pode aproveitar um pouquinho dessa sensação de saber que perder alguém que ama é difícil para valorizar também quem ainda está aqui. Para que caso, né, chegue um momento em que você perca aquela pessoa que ainda está aqui, você não fique com aquele resquício de, nossa, eu podia ter dito que amava, eu podia ter me mostrado mais presente, eu podia ter estado um pouco mais junto, né? E aí fica aquela sensação de dói, machuca, é um processo, mas
essa criaturinha que existia no contato com esse outro ser humano, ela continua existindo agora aqui dentro de mim. Tudo bem? Então, eu vou, como disse, compartilhar o material utilizado aqui no chat. Quem desejar me fazer algum tipo de pergunta, né? Às vezes a gente fica meio tímido e tal. Esse aí é o meu Instagram, @DéliaPeixoto, então só mandar uma mensagem. Nós não temos muitas pessoas aqui, então é possível responder. E aí eu queria, deixa eu encerrar aqui, né? Parar de compartilhar. E aí eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar, como está se sentindo, como foi. Agora que eu consigo olhar o chat, gente. Deixa eu ver aqui. Tem vários comentários. Eu consigo ver tudo. Ah, olha, enquanto eu ia falando, vocês iam comentando, gente. E eu não estava vendo nada disso, a pessoa tão concentrada. Bianca, você tinha perguntado sobre essa questão de estar presente por causa do contexto do Covid, é isso? Bianca está aí ainda? Era isso? Era sobre como se mostrar presente, já que todos os rituais de velório e etc. acabam tendo uma limitação em função do Covid? Certo. Então, aqui ainda existe um desafio maior, porque a gente não consegue fornecer o apoio que habitualmente a gente poderia, né? Do ir ao velório e etc. Mas é usar a mão dos recursos que a gente tem hoje, né? É o deixar, se for na mesma cidade, é o deixar uma ajuda, um apoio na porta da casa, né? Aquela coisa, aquela brincadeira que eu falei, às vezes eu sei que uma amiga gosta muito de vinho e ela está muito triste e eu não posso encontrar ela. O que eu faço? Vou lá na porta da casa dela, deixo um vinho do lado de um monte de álcool em gel e aquilo ali é um sinal de que eu estou ali, de que eu me importo com ela, esse tipo de recado, né? É a ligação, é uma chamada de vídeo, essas são as orientações. Então, Shirlene, eu também chorei vendo, tá? Tudo que está aqui, eu posso lhe garantir que tudo que eu assisti eu também chorei, mas a gente acabou de ver que chorar faz parte, né? Ainda mais você dizendo que você perdeu sua irmã recentemente. Então, quanto mais recente, mais viva ainda está essa sensação de perda e essa dor. Obrigada por compartilhar. Algum comentário? Délia, eu tenho uma pergunta. Diga, Márcia. Você não viver adequadamente o período de luto, mesmo que depois você aceite, pode trazer alguma questão futura para você e até mesmo para as suas gerações? Então, a psicologia, ela indica que qualquer emoção não processada, não elaborada, ela pode se transformar em algum tipo de adoecimento no curto, médio ou longo prazo. Mas quando eu digo pode, é porque não é uma regra. Então, tem gente, às vezes, dependendo até da religião, eu já vi isso acontecer. Eu tenho um amigo que é budista e que ele atravessou um processo de luto e eu estranhei a elaboração dele. Eu achei muito rápido, porque eu esperava dele o comportamento que eu teria. Nossa, se fosse comigo. Então, às vezes, a gente fica se comparando e essa comparação não ajuda. Então, o que eu devo fazer numa situação como essa? Entender? Olha, eu estou percebendo que você está reagindo bem, né? Assim, tá levando a vida e tal. Eu me interesso em saber como você está de verdade, para te dizer que se você em algum momento estiver precisando de apoio, de ajuda, de uma escuta, eu estou aqui. Então, essa é a orientação, porque às vezes isso é uma fala que diz assim, ai, que bom que você me disse isso, porque eu estava precisando de um momento para falar a verdade, eu estou arrasada. Ou não, pode ser que a pessoa diga, não, de fato é difícil sim, mas eu já consegui me conformar, ou enfim, a elaboração que tenha sido. Então, pode, né, em muitos casos, uma emoção não elaborada pode se transformar num adoecimento, mas não é regra. Então, é abrir espaço para se colocar presente, essa seria a recomendação. Tá bom? Respondi? Mais algum comentário, gente?
Oi, Daniel, abriu o microfone, diga. Tentei escutar, participar de toda a palestra aqui com você. Uma excelente palestrante, admirável, como você sabe. E eu estou passando uma situação um tanto difícil, né? Perdi um sobrinho em fevereiro, né? E perdi um agora em março, na quinta-feira. E estou sentindo assim um comportamento meu um tanto diferente. Chorei muito no primeiro, né? E nesse segundo eu tô tão fechado, mas sentindo tanta dor e não consigo realmente chorar, demonstrar. Eu tô um tanto confuso, eu não sei mais o que fazer. Meu silêncio é importante, minha presença é importante, minha ausência um tanto confuso, né? Apesar de que a tua palestra me esclareceu profundamente, que abordou cada detalhe, né? Tudo que eu pretendia fazer perguntas e aí logo no slide seguinte você já vinha com a resposta, entendeu? Então foi muito importante eu ter participado desse momento. Tá. Daniel, cada luto, ele tem uma marca, uma cara, um jeito, sabe? Assim, cada perda vai ser processada de um jeito diferente. Então, quando você diz assim, eu estou estranhando, acho que ele caiu, será? Deu uma travada. Eu estou estranhando a minha reação, da outra vez eu chorei muito e agora eu não estou chorando tanto, estou meio fechado. Às vezes acontece essa sensação de anestesiamento mesmo, assim, parece que é tanta dor que eu não consigo nem processar, parece mentira. Lembra da fase da negação lá, que eu falei lá no início, dos estágios de luto? Às vezes é um jeito que o nosso corpo tem de dizer, cara, eu não quero nem olhar para isso, porque é difícil demais para mim. Então, para se proteger, essa é a reação que nossa cabeça, nosso corpo acaba apresentando. O que eu posso dizer para você é que o fato de você estar participando dessa palestra e o fato de você ter escolhido falar sobre isso já pode ser um avanço que pode te ajudar muito. E aí, Délia, eu tô com entalo, tô com uma angústia, o que que eu faço? Eu vou dar aqui aquela coisa uma dica bem boba, e é dica mesmo. Às vezes a gente precisa de um estímulo para começar a chorar e chorar o que precisa. Às vezes é uma música, às vezes é um filme, às vezes sei que a pandemia limita a possibilidade da gente estar perto das pessoas que a gente ama, mas é o ligar para alguém e dizer para quem está vivo o quanto essa pessoa é importante para ti, sabe? Assim, algumas. E aí, deixa o tempo acomodar, tá muito recente, né? Você está falando quinta-feira, foi hoje praticamente. Então tem muita emoção aí dentro de ti para ser processada. Obrigada por falar e obrigada por estar aqui. O Daniel trabalha comigo, pessoal. Ele está lá, olha aí, nossa fábrica. Né, Daniel? Então, mais algum comentário? Vocês estão como? Esse silêncio absoluto me deixa um pouco preocupada. Acho que a gente tem que saber lidar com o silêncio, mas estou ficando tensa. Bom, como eu disse, @Délia Peixoto. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, alguma questão, por favor, entre em contato, tá bom? E é isso. Se acharam que essa ideia de fazer aí uma palestra gratuita, oferecendo para as pessoas e tal, foi uma boa ideia, a gente pretende fazer outras. Muito dando spoiler, eu comprei um livro recente que eu estou encantada, que o nome dele é Saúde Emocional, Como Não Pirar em Tempos de Adversidade. Fica parecendo um livro assim meio autoajuda, né? Mas ele é escrito por uma psiquiatra e por um psicólogo. E é bem interessante, sabe? Assim, porque ele foi lançado agora, recentemente. Então, é um livro que fala exatamente sobre a pandemia. Então, é bem atualizado, dá para extrair muito material aí para a gente trazer uma luz e uma reflexão
para muita gente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigada. Uma semana de verdade de emoções e emoções positivas. Emoções, porque a nossa vida também tem as emoções negativas e elas têm uma função na nossa vida. Tá bom? Muito obrigada. Eu já tirei foto, tá? Só para avisar. Alguém mais que está com a câmera fechada poderia abrir só para a gente tirar uma foto com mais gente aparecendo? Por favor. Oi, Denise. Mais alguém? Oi, Isabela. Oi, Shirlene. Vamos lá? Deixa eu tirar a fotinha. 1, 2, 3 e já! Pronto, pessoal. Muito, muito obrigada. Boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau, Adélia. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, Marcinha, por ter participado. Foi lindo, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau.